Boa noite. Nós estamos aqui hoje em mais uma edição do Derma Evening, que acabou se tornando Derma Night, né, que a gente só foi colocando o horário para mais tarde. Nós iniciamos às 18 horas, mas o horário ficou muito difícil para a maioria dos colegas e tem dado bastante certo fazer às 20 e às 21. E hoje nós temos a honra de ter aqui conosco, né, na edição de Encontro com os Mestres, a doutora Denise Steiner. Né? A Denise Steiner, ela é muito querida aqui da SPB. Na realidade, ela dispensa apresentações, mas ela é ex-presidente da SPB Nacional e chefe do Serviço de Dermatologia da Universidade de Mogi das Cruzes. Então, ela vai falar hoje para nós da vivência que ela tem, né, na dermatologia. A Denise, eu me lembro muito bem, né, quando a gente chega na SPB, começa a participar dos eventos durante a residência, né, então eu tinha, assim, como um ídolo para mim, né, e a Denise sempre dando aulas maravilhosas, mostrando uma experiência grande. Ela foi pioneira em muitos aspectos aí, né, da dermatologia, da cosmiatria, né, Denise? Então, eu acho que você trouxe aí uma vanguarda e foi um grande exemplo para nós todos, viu? Paula, muito obrigada pelo convite e pelas palavras tão carinhosas. Eu fico muito feliz de estar aqui, porque eu acho que incentivar, né, as regionais a trazerem seus associados com atividades interessantes, científicas, inovadoras, é sempre muito importante. E fico mesmo muito feliz da gente ter conseguido ir caminhando assim, inserir, né, a cosmiatria num patamar aí científico, num patamar de conhecimento. Eu acho que a nossa sociedade como um todo é muito respeitada no mundo todo, né, e isso traz uma alegria muito grande. E também fico feliz de ver a renovação, né, de ver as pessoas assumindo os cargos, trabalhando, pessoas mais jovens também chegando, e eu acho que é muito gratificante. Então, hoje eu vou falar, eu procurei trazer, assim, um pouquinho de novidade, né, e um pouquinho de vivência, né, então algumas coisas a gente tem, assim, já uma grande experiência, e outras coisas estão chegando e sempre são interessantes da gente abordar. O primeiro tema vai ser acne, o segundo tema vai ser melasma, né? E são temas que a gente trabalha no dia a dia. E sobre acne, eu vou falar alguma coisa sobre inflamação, hormônios, a bactéria hoje, né, que foi denominada agora de Cutibacterium acnes, né, o nosso velho Propionum bacterium acne. Vou falar um pouquinho de dieta, probióticos, né, e tratamentos que estão mais na vanguarda ou aqueles que a gente tem experiência, né? Então, eu acho que a acne para nós é uma alteração do dia a dia, né? Traz bastante questões, assim, de clínica, né? E também questões de faixas etárias, né? Então, a gente atendendo acne atende esse público adolescente que é em geral atingido, mas também hoje em dia, né, acaba tendo envolvimento com a acne da mulher adulta, então uma vivência também das mulheres, né, em relação à parte hormonal e tudo mais. Então eu acho que é bastante enriquecedor, né. Nós sabemos que a patogênese, ela não é única, é multifatorial, está envolvida com a questão da queratinização, da ligação com o hormônio, à medida que nós temos uma influência hormonal na produção um pouco mais exagerada de sebo. Sabemos que, de alguma forma, os fatores genéticos também estão sempre envolvidos, e que o Cutibacterium acnes, né, a questão da bactéria mais importante relacionado a isso, também tem um papel importante. Mas eu deixei por fim a inflamação, porque sabemos que talvez seja a primeira alteração na acne, e tudo gira em torno dessa inflamação. Só para levar um pouquinho a lesão elementar, né, da acne, que é o comedão,
e ela se localiza exatamente aí nessa região infundibular, e está relacionada a uma proliferação aumentada do queratinócito nessa região, do aumento da 5-alfa-redutase, a atividade dessa enzima, e também há um envolvimento bastante importante com várias interleucinas. E é importante também que a gente tenha uma visão um pouquinho mais atualizada, porque hoje, quando você vai atrás de artigos sobre acne, aquela etiopatogênese que eu citei já fica um pouco de lado e se coloca a inflamação como papel central. E se a gente fala também dos andrógenos, mas também hoje se fala muito do hormônio insulina-like, né? Então, existem questões envolvendo também os tratamentos. Fala-se também muito da qualidade dos lipídios, né, dessa colonização bacteriana, até por causa da resistência, e também da imunologia inata, né. Então, a discussão acaba sendo que a inflamação, ela começaria antes desse comedão, e ela estaria relacionada com vários tipos de antígenos, que de alguma forma suscitariam a nossa imunidade inata, e haveria, então, o reconhecimento por certos receptores e a liberação de várias citoquinas, né, entre elas a citoquina 1-alfa, que é bastante importante, também o conhecido TNF-alfa, né, e isso geraria a produção de outras citoquinas secundárias, levando essa inflamação inicial. É uma cadeia bastante complexa, né, e interativa. Bom, quando nós falamos da colonização bacteriana, isso para nós tem bastante significado, porque muitos anos a gente tratava a acne somente com antibióticos, né? Eu, que me formei há mais de 40 anos, tive sempre uma vivência muito grande com o uso das tetraciclinas durante longos períodos, até, né, que chegasse a isotretinoína, lá que o professor Sampaio, onde eu fiz a minha residência, era um fã absoluto. Então, a gente teve sempre muita vivência com os antibióticos que foram permanecendo. Mas hoje nós temos certos realces devido à importância da resistência bacteriana, que cada vez é mais crítica, e também por causa da utilização de probióticos que, de alguma forma, tem, assim, a interferência também com o crescimento das bactérias que colonizam a região. Esse é um trabalho recente, né, que fala um pouco desse Cutibacterium acnes, essa mudança de nome é bastante recente, né, e é interessante que há um realce que os pacientes com acne e os pacientes sem acne, eles têm, na verdade, quantidades iguais desse micro-organismo. Mas esse agente, ele tem grupos filogenéticos bastante diferentes, e daí vai haver uma resposta imunológica bastante diferente, que talvez tenha também uma relação com a questão da genética. E uma coisa que chama a atenção em relação a esse micro-organismo é que o biofilme formado pelo Cutibacterium acnes é mais importante nas pessoas que têm acne. Então, a quantidade da bactéria não, e o equilíbrio que ela faz com outras não tem uma relação tão importante, mas na acne, nos pacientes que têm acne, essa bactéria faz aquele biofilme, que é uma espécie de geleia, e que cria também uma oportunidade de crescer de forma diferente, e também cria uma dificuldade em relação ao tratamento, né? Lembrar sempre de que o anterior Propionibacterium bacterium acnes e agora Cutibacterium acnes é bastante importante nessa homeostase bacteriana. Então, ele tem importância quando ele cresce a mais, ele tem importância quando ele tem o biofilme, mas ele também tem importância em manter o equilíbrio entre os outros agentes. E realçar que a resistência bacteriana, ela está em foco e que a gente, por exemplo, deve evitar o uso, né, do antibiótico sistêmico associado ao antibiótico tópico, né,
e que quanto mais a gente possa substituir, principalmente esse antibiótico tópico, isso vai ser importante. Falando, então, um pouco da parte hormonal, nós sabemos que os andrógenos são os grandes hormônios, né, os hormônios mais importantes relacionados à produção da glândula sebácea e que estão envolvidos em muita situação onde a acne aparece. Por exemplo, isso pode acontecer no caso de mulheres com ovários micropolicísticos, na síndrome do ovário de micropolicístico, e que isso está relacionado muitas vezes com o desbalanço desses hormônios. Mas o fator de crescimento insulina-like tem também adquirido uma importância muito grande, tem sido explorado, ele está aumentado, principalmente nas mulheres adultas que têm acne, ele também está relacionado com a síntese dos androgênios, ele estimula também a proliferação da célula produtora de sebo, do sebócito, e ele aumenta também a lipogênese. Outros hormônios que estão relacionados também são o hormônio do crescimento, a insulina, que também cria uma situação de desequilíbrio quando está aumentada. Então, hoje se fala muito também da acne relacionada à resistência à insulina, né, os quadros inflamatórios do organismo e também os corticoides já bastante conhecidos. Aqui é interessante que a gente realce o mecanismo de ação relacionado ao principal hormônio, que é o andrógeno, e lembrar que o que interessa, na verdade, é a testosterona livre, quer dizer, é o hormônio livre, né? Porque nós temos uma grande quantidade de hormônio ligado à proteína carreadora, mas efetivamente aquele que chega naquele lugar, né, no infundíbulo, no local onde vai acontecer a acne, é a testosterona livre. E lembrar das vias principais, né, que ela segue aqui, né, então, para formar o DHT, que é o hormônio principal, não só na acne, como também na alopecia androgenética e no hirsutismo, né. Então, lembrando que essa mediação é feita pela 5-alfa-redutase, que nós vimos também estar aumentada e com uma produção acelerada no infundíbulo, que é o nosso local de acontecimento, né? Então, lembrar essa correlação que pode haver da acne com outras situações relacionadas também ao hiperandrogenismo, que é o caso da alopecia androgenética e também do hirsutismo. Falar um pouquinho da acne da mulher adulta, que hoje eu acho que ocorre com bastante frequência no dia a dia do consultório. Então, ela é uma acne que às vezes não está tão claramente conceituada, mas é uma acne que tem algumas características especiais, como aparecimento tardio, uma localização especial na região da mandíbula e também do pescoço. As lesões são mais doloridas e mais inflamadas, há uma referência bem constante da piora dessas lesões na pré-menstruação, e comparando com a acne do adolescente, a acne mais comum na fase da puberdade, há uma resposta pior ao tratamento convencional, que poderia ser aquele tratamento também com antibióticos. Então, aqui a gente vê a lesão clínica, vê a localização especial, vê a associação disso com uma seborreia mais intensa, com hirsutismo, e aprende a fazer essa relação. Quando nós pensamos em tratar a acne, eu vou falar também daqueles tratamentos mais convencionais, mas eu acho que vale a pena e tem aparecido com frequência o uso da espirolactona como interessante no tratamento da acne, até porque nós temos um aumento muito grande da resistência, então os antibióticos ao longo do tempo têm tido as suas restrições. Claro que usamos a isotretinoína também com bastante frequência, mas eventualmente numa situação onde há uma interferência maior da questão hormonal, ela muitas vezes pode não ser a primeira escolha. Então, a espirolactona é considerada um antiandrógeno, antagonista, a aldosterona é um diurético também, né?
e ela está relacionada com a diminuição da produção da testosterona circulante, age também nas enzimas dependentes do citocromo P450 e faz, principalmente, que é o principal mecanismo de ação, uma competição periférica com o DHT. Normalmente, a dose utilizada vai de 25 a 200 miligramas dia por períodos prolongados. Uma dose básica utilizada para acne, ela fica entre 50 a 100 miligramas dia, porque nós sabemos que a partir, principalmente do uso de doses maiores do que 100 miligramas, nós vamos ter muito mais efeitos colaterais, aqui alguns relacionados como hiperpotassemia, muitas vezes é necessário até que haja um controle, né, do potássio nesses tipos de tratamento, irregularidade menstrual e também alterações de humor. Também, no caso da acne não da puberdade, aquela acne mais relacionada à mulher adulta, muitas vezes até também associada à síndrome dos ovários policísticos, nós utilizamos como tratamento o contraceptivo. Então, acho que também faz parte hoje do nosso dia a dia conhecer melhor um pouco que opções nós temos e saber entre essas opções quais as melhores em determinados tipos, né? Então, nós sabemos que esse contraceptivo, ele vai suprimir o eixo hipotálamo hipofisário e vai reduzir, de alguma forma, a produção hormonal do ovário. Também influencia o nível, né, da proteína carreadora, isso faz com que você tenha mais hormônio ligado à proteína carreadora do que aquele livre que tem a ação principal. E também nós temos a ação do progestágeno como antiandrógeno. Como hoje em dia as pílulas anticoncepcionais, a maioria delas, elas têm uma dose baixa de estradiol, o mecanismo de ação maior que nós acabamos tendo com essas pílulas são justamente através do progestágeno, e por isso nós vamos escolher as pílulas que tenham uma ação antiandrogênica e que possam, então, nos ajudar mais. Tem pílulas anticoncepcionais que são androgênicas e podem atrapalhar, e inclusive a gente pode citar o caso do DIU, né, o Dilmirena, por exemplo, que por ter um progestágeno androgênico, muitas vezes piora o quadro de acne, da acne da mulher adulta. Então, aqui, citando alguns dos ativos desses contraceptivos, né, e vemos que na escala de maior ação antiandrogênicas, nós temos o acetato de ciproterona, e depois a gente tem drosperinona também, hoje tem também outras, né, no mercado, e lembrando que o levonorgestrel, que é bastante utilizado ainda, tem já uma atividade um pouco androgênica. Então, isso é muito importante quando a gente fala de tratamento de acne. Eu também achei interessante citar a questão do uso da metformina. Na verdade, ela é mais utilizada principalmente quando a gente trata uma mulher que tem a acne da mulher adulta, mas também que tenha a síndrome do ovário policístico, nós teríamos uma melhor resposta, mas, eventualmente, nós podemos ter uma ajuda desse tipo de medicamento em quadros bastante inflamatórios, já que ele diminui também os andrógenos, interfere também no aumento da proteína carreadora e tem uma inibição mais específica em algumas vias metabólicas inflamatórias. Então, ele pode ser um aliado no tratamento da acne. Eu quis trazer, como eu disse, né, algumas novidades, e uma das novidades é trabalhos publicados sobre uma nova classe de agente tópico, que seria um anti-andrógeno tópico, né? Trata-se da clascoterona, que é a cortexolona 17-alfa-propionato, e que foi lançada nos Estados Unidos em creme a 1%, e ela tem uma ação de competição específica com o receptor androgênico. Os trabalhos atuais mostram uma eficácia que é comparada
que é comparada com medicações até sistêmicas, né, e tem uma ação relativamente rápida, né, em 2 semanas. Pode, em grandes quantidades, também provocar a supressão da adrenal, né, mostrando, então, a sua eficácia como tratamento, né, mas os estudos clínicos na utilização para acne não mostraram esse tipo de efeito, né, é eficaz, bem tolerado e poderia ser uma situação onde a gente evitaria a medicação sistêmica ou possibilitaria também a combinação de tratamentos, até evitando também os antibióticos. Outros, né, medicamentos que estão também sendo citados, aí já na linha de anti-inflamatórios, considerando, como a gente falou, que a inflamação é muito importante na acne. Então, nós temos o olumacostato glazoretil, que faz o bloqueio da acetilcoenzima A carboxilase e inibe a produção de ácidos graxos livres, né, diminuindo de alguma forma o grau da inflamação. Um outro também inibidor da 5-lipoxigenase é o Zileiton, que também promove a diminuição da interleucina IL-6, né, diminuindo também alguns agentes inflamatórios leucotrienos aqui citados, e partiu até de uma medicação utilizada para asma. Aqui, citando, então, os antibióticos sistêmicos que ainda são utilizados, né, como eu falei, principalmente o antibiótico tópico, ele tem sido abandonado, mas os antibióticos sistêmicos em situações, eu frequentemente, assim, quando é um jovem que a família tem muita restrição, às vezes pela isotretinoína, eu ainda uso a tetraciclina por um período, ou a limeciclina, mais a limeciclina do que a tetraciclina, e às vezes até lanço mão da minociclina e iodoxiciclina, às vezes alguns casos duvidosos, onde nós temos uma mistura de rosácea com acne, que parece se tornar frequente, e utilizo por períodos mais curtos e conseguindo uma certa melhora, e depois, às vezes, vejo se eu consigo manter o tratamento tópico somente. Bom, todos conhecem a isotretinoína sistêmica, né, ela, na verdade, tem uma ação amplificada em termos da acne, ela acaba agindo em todas as fases, até mesmo no controle bacteriano, mas age na parte hormonal, age na hiperqueratinização, e nós conhecemos já, né, como ela é visada, como ela, na verdade, tem que ser trabalhada de uma forma bastante responsável, né, em relação a pedido de exames, em relação ao acompanhamento, em relação às doses, e observando, eventualmente, a questão dos efeitos colaterais, né. Então, principalmente para acnes mais ativas, mais importantes, grau 4, é muito importante também o uso disso. Só um minutinho, João, ajuda aqui com a bateria. Só um minutinho, que parece que a minha bateria está terminando. Bom, a isotretinoína, como eu fui da escola do professor Sampaio, que foi um dos precursores, né, do uso da isotretinoína no Brasil, eu sou também fã absoluta. Eu utilizo para acnes graves, mas utilizo para acnes intermediárias também, principalmente se não há restrição. Eu peço os exames mais no início do tratamento, depois, se não houver nenhuma intercorrência, eu só peço os exames novamente no final do tratamento. Embora também a literatura tenha falado de doses menores, eu ainda procuro fazer um cálculo, assim, de cerca de 0,5 a 1 miligrama por quilo para o paciente como dose inicial. Tenho começado com doses menores do que já comecei em outras épocas, mas tenho respeitado ainda a dose total de 150 a 200 miligramas, de 120 a 150, às vezes hoje aumentando um pouco, dose total para o tratamento. Eu acho muito importante o benefício que isso traz naquelas acnes que tem, assim, a tendência a fazer cicatrizes, né? Acho importante toda a questão da família entender, do paciente entender como vai funcionar aquilo,
é absolutamente imprescindível, né, a questão dos exames e a questão da anticoncepção, né, no caso das mulheres, lembrar sempre que a isotretinoína, ela tem uma ação principalmente no início da gravidez, né, e isso é bastante importante para a gente orientar a paciente. Mas tem resultados excelentes, a gente pode discutir um pouquinho. Entrando num tema agora interessante, né, tem se falado muito da questão da dieta e a acne, então, eu sou do tempo que o paciente dizia, eu como chocolate, minha acne piora, e a gente começava a falar, não, mas eu não encontro trabalhos em que haja uma relação disso, não tem nada a ver, é uma coincidência, não tem trabalhos científicos. E depois, hoje, né, a gente está com centenas de trabalhos mostrando uma relação, né, de alguns tipos de alimentos, principalmente leite, derivados do leite e alimentos de alto índice glicêmico, com o aparecimento da acne. Em relação aos alimentos, os derivados do leite, isso se refere principalmente com associação com o aumento, né, do IGF-1, que pode ocorrer pela proteína do leite, né, e também com os alimentos de alto índice glicêmico, uma relação direta com a inflamação, desencadeando também vias inflamatórias como o mTOR. Então, isso já está mais do que estabelecido na literatura. Então, hoje, de alguma forma, como dermatologistas, nós temos que perguntar sobre a dieta dos pacientes, né, e avaliar e aconselhar dentro do possível. Esse aconselhamento, ele incluiria alimentos de menor índice glicêmico, com um potencial mais antioxidante, né, também quantidade de ômega 3 que entra nessa cadeia também não inflamatória, e lembrar, então, das boas gorduras, né, de peixes como salmão e óleo de oliva, alimentos também que têm um potencial anti-inflamatório agindo em certas vias específicas, mTOR, COX, como chá verde, frutas vermelhas, resveratrol, né, e evitando o excesso de leite e derivados, e também lembrar dos suplementos, principalmente o whey protein, porque às vezes fazendo uma história mais detalhada, a gente percebe naquele garoto que estava até melhor da sua acne, mas foi para a academia, começou a querer fazer massa muscular, e entra por a questão de um excesso de suplemento, às vezes até também alguma coisa hormonal, então a gente tem que ficar atenta a essa questão, porque às vezes nosso tratamento até pode não ter tanto sucesso, porque alguma coisa está atrapalhando, né? E aqui falando um pouquinho do potencial dos probióticos, né, em relação ao tratamento da acne. De novo, a mudança da nossa receita, né, a nossa receita hoje acrescenta ou não um probiótico para tratar a acne, né? Então, a literatura tem falado muito disso, e então há correlações. A acne é exacerbada certamente por estresse, né? E esse estresse, de alguma forma, por baixar a imunidade, ele também está envolvido com esse desequilíbrio bacteriano. O trato gastrointestinal, o intestino, é muito influenciado pelo estresse, e isso torna o trânsito acelerado e, muitas vezes, a barreira de entrada totalmente comprometida, né? Então, é necessário entender que a nossa primeira porta de entrada de imunidade é o intestino. Então, tudo que, de alguma forma, interfira nesse intestino vai interferir na nossa saúde como um todo, e vai, de alguma forma, estar relacionado com quadros inflamatórios, né? Foi, então, constatado que 54% dos pacientes que têm acne têm mudança na microbiota, né? E que esses probióticos podem, de alguma forma, interferir no crescimento desse Cutibacterium acnes, né?
Então, há trabalhos mostrando que o uso do probiótico estaria relacionado a uma diminuição da produção de sebo, a uma diminuição da colonização desse agente especial e repercutiria numa diminuição da inflamação, né? Isso também é bastante controverso na literatura. Há autores que não consideram o probiótico um agente terapêutico, acham que não é por aí que você deve corrigir, né? Mas a literatura já está mostrando muitos resultados. E esse trabalho, em que comparou um grupo de pacientes com acne que só tomou minoxiclina e um outro grupo que tomou minoxiclina mais probiótico e um terceiro grupo só probiótico, mostrou um resultado melhor em relação ao tratamento que fez a associação. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento, tem que continuar estudando e vendo que caminho vai seguir, né, essa possibilidade. Eu quis trazer também que eu tenho, hoje também já se fala muito de tratamento da acne com laser, de tratamento da acne com luzes, e eu tive alguma experiência, principalmente quando a gente tinha o MAL, né, o produto da Galderma, eu tratei alguns quadros de acne graves, né, com terapia fotodinâmica. A ideia é fazer uma fotooxidação que é induzida, né, pelo fotossensibilizante. A gente usaria a substância que deixa sensibilizada a pele, que seria, no caso, poderia ser o metilaminolevulinato ou o ácido aminolevulínico, e depois desse produto concentrado na região, ele produziria mais protoporfirinas, e a gente, então, agiria com a luz, né, uma luz vermelha específica nessa região, né. Esse tratamento, ele era um tratamento bastante agressivo, né, havia bastante controvérsia em relação a qual o melhor produto, quanto tempo de oclusão, que tipo de luz escolher, né. Eu, no caso, usava uma luz vermelha específica, né, do Wave, de um aparelho que eu tinha, né, e eu tinha um resultado interessante. Aqui é um tratamento que eu fiz só com terapia fotodinâmica, para aqueles casos que eu não podia utilizar a isotretinoína, né? Esse é um outro caso. Eu fazia, na verdade, cerca de 3 sessões, uma vez por mês, né? E deixava esse produto cerca de 1h30 ocluído, e usava essa luz vermelha específica no paciente. Depois desse 1h30, retirava a oclusão e fazia o tratamento. Eu tive, principalmente em alguns casos mais graves, um resultado bem interessante. Hoje também se fala bastante do tratamento com laser de baixa potência, do tratamento de LEDs, né? E há trabalhos já sobre o tratamento da luz azul, né? Até considerável número, 14 estudos, 698 pacientes, e conclusão de que são estudos ainda que têm vieses, que precisam melhorar, né, mas com já uma avaliação de, aparentemente, um benefício e poucos efeitos colaterais, né. Aqui a minha bibliografia. Paula, eu não sei se vai ficar cansativo, se você quer que eu continue, daí eu depois fazemos as perguntas no final. O que você acha? Acho melhor continuar e as perguntas todas no final. Tá, então vamos lá. Você dá aula muito bem, então pode continuar, está todo bem. Agora 69 pessoas, tá bom. Que legal. Bom, melasma, gente, eu adoro melasma, estudo melasma, publico sobre melasma. Nós temos um grupo lá, um time lá na UMC, Universidade de Mogi, e temos, assim, uma história já com melasma, né? Bom, eu acho que o melasma é um desafio para o dermatologista, né, por vários motivos. É uma doença muito prevalente no nosso meio, né, pelo tipo de mistura que nós temos, né, é uma doença crônica, compromete muito a autoestima da nossa paciente e não é fácil de tratar, justamente porque a etiologia é multifatorial.
Eu acho que nos últimos tempos, a literatura, o conhecimento sobre o melasma mudou, então a gente parou de encarar o melasma só com uma manchinha ali, só com a importância do melanócito, mas começou a entender que outros mecanismos também tinham uma grande importância. Então, nesse contexto, o queratinócito adquiriu, assim, muita importância, porque ele é, na verdade, a célula que recebe os primeiros estímulos e os estímulos que mais pioram e provocam o melasma, e o fibroblasto também tem um papel no acontecimento e na perpetuação do melasma, e essas 3 células, então, são 3 células significativas na etiopatogênese, que a gente não pode desprezar. Elas estão constantemente conversando entre si e trocando, né, figurinhas no sentido de receptores e no sentido de estímulos, né? Uma outra questão crucial que eu acho é que a pele do melasma é uma pele velha. Então, estudos histológicos e vários outros de acompanhamento têm mostrado que a pele manchada, ela compartilha várias e várias alterações do fotoenvelhecimento. Então, a pele manchada do melasma é uma pele velha e fotoenvelhecida, né? Não é uma pele velha pela idade, é uma pele fotoenvelhecida. Então, nós vamos encontrar alterações que são compartilhadas com o fotoenvelhecimento, como degeneração da membrana basal, essa membrana rompe, há um derrame pigmentar, inclusive com uma figura muito característica do melasma, que é o melanócito pêndulo, né? E isso muda nosso conceito também de que, existe um melasma epidérmico, existe um melasma dérmico. A gente vai observando como já foi até citado, acho que numa tese do Ponzio, há muitos anos atrás, que na verdade é uma evolução. Então, um melasma que hoje é epidérmico, com certeza daqui a um tempo ele vai ser dérmico. Resta saber se a gente poderia interferir de uma forma mais eficaz, né, nessa progressão. Outra alteração muito significativa no melasma e também muito correlacionada com envelhecimento, fotoenvelhecimento, é a elastose. Essas fibras, elas estão alteradas, principalmente a fibra elástica. Bom, algo que a gente não pode mais negar que esteja alterado no melasma é a vascularização. Inclusive, a gente tem que procurar, né, na nossa propedêutica, como é que estão esses vasos quando a gente examina esse paciente com melasma. Pode também até ser usada a dermatoscopia, que já começa a ter também alguns trabalhos mostrando como ela está, né, no melasma, se há diferença entre a localização epidérmica, dérmica, em relação à dermatoscopia. E sabemos que esses vasos, eles estão aumentados, eles estão dilatados, e há o aumento também do fator endotelial de crescimento, há uma angiogênese, e também sabemos que hoje há o mastócito aumentado em quantidade, e isso também compartilhamos com a rosácea. Isso é muito interessante, porque, no fim, tudo isso configura um tipo de uma inflamação subclínica, né, que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, há uma comprovação, tanto pela dermatoscopia como microscopia confocal, de que há uma mudança, né, na parede desses vasos, há um aumento da expressão do fator endotelial de crescimento e que esses vasos realmente estão alterados no melasma. Aqui, só para vocês terem uma ideia do que acontece, ó, você aciona com o estímulo da radiação ultravioleta o mastócito, que por sua vez ele estimula aumento de histamina, triptase, metaloproteinases e vários fatores de crescimento. Aí você tem melanogênese aumentada pela própria histamina, a triptase favorece a elastose, as metaloproteinases favorecem também danos à membrana basal. Os fatores de crescimento, como a gente já viu, estão envolvidos com essa vascularização alterada, e tudo isso finalizando no melasma, né? Então,
não se pode mais pensar no melasma somente como uma mancha, né, somente com aumento de melanina. Bom, os hormônios também têm um papel-chave. O hormônio melanócito estimulante, ele está aumentado no melasma. Uma coisa também que é crítica para a gente é a fotoproteção, porque a gente sabe muito bem que o nosso paciente sai de férias e a gente tratou o melasma com todo carinho, conseguiu bastante diferença e daí ele volta. Eu estava na praia, eu não tomei sol no rosto, me cobri, filtro solar, arará, e piorei do melasma. Então, é bom saber que não adianta você proteger só o rosto, porque o fato de a radiação ultravioleta aumenta o MSH, por exemplo, circulante, né? Então, se você está queimando a perna, você está aumentando o MSH circulante, e aí, consequentemente, você continua mandando estímulos para que aquela mancha piore. Esse aumento circulante vai repercutir no rosto, mesmo que o rosto estivesse mais protegido. Também o estradiol tem um papel importante, já trabalhos mostrando que, pela imunohistoquímica, que há mais receptores de estrógeno na pele manchada, tá? E que há uma atividade maior também da tirosinase através via estradiol, né? Há correlações com disfunções ovarianas, parece que o hormônio luteotrófico é o mais envolvido, ele estaria mais alterado, e também alguns trabalhos que mostram alguma relação da tireoide, que provavelmente é indireta, né, e uma relação muito importante, o cortisol piora o melasma, e aí indiretamente também, porque ele mexe em vias hormonais, e por isso a nossa paciente, quando está indo bem, mas fica estressada, ela também pode piorar o melasma, né. Bom, é exatamente porque o melasma não é só um aumento de melanina, né, e também porque a gente fez muitos erros no tratamento do melasma, até porque não protegemos adequadamente e porque usamos muitos clareadores e também ficamos muito tempo usando só hidroquinona e fazendo com que muitas vezes até houvesse com o uso da fórmula tríplice e ácido retinóico, até houvesse uma irritação da pele do melasma, e também isso é considerado hoje um estímulo negativo. Então, se a gente está tratando o nosso melasma e também a pele fica irritada, a gente já interferiu na barreira cutânea e já começou a acionar fatores inflamatórios e já pioramos o melasma. Então, a gente tratou muito errado o melasma e hoje a gente precisa se localizar aí melhor para poder fazer um tratamento mais amplificado, mais que enxergue mais tudo o que está acontecendo, né? Então, aqui, fotoproteção, obviamente, e tópicos, né, que a gente vai ter que fazer escolhas, e também procedimentos nutracêuticos que podem ajudar, né, e procedimentos como peelings, técnicas com agulha e laser específico. Também estou citando até trabalhos que existem sobre plasma rico em plaquetas. Bom, nos últimos tempos nós sabemos que a luz visível adquiriu uma relevância muito grande em relação ao melasma, porque foram descobertos receptores específicos, né, que respondem a essa luz visível, e ficamos sabendo também que a luz visível da radiação solar é uma das mais importantes em provocar mancha, né, e que compromete mais, ela agride mais as peles mais escuras, né, e não tanto as peles mais claras, como tipo 1, tipo 2, né. Sabemos que o espectro solar tem 40% de luz visível, né, então isso é muito significativo, e é bom lembrar que a questão da luz visível é muito mais importante relacionada à luz solar, né, à radiação solar, do que propriamente em relação a computadores e celulares e tal, porque não se conseguiu mostrar ainda que essas luzes, né, tenham uma agressividade, um potencial tão grande como aquele que
ocorre desses 40% de luz visível na radiação solar, né? Então, essa luz visível, o comprimento de luz visível, ele penetra na derme, né? Assim como nós sabemos, a UVA também, né? E age em receptores específicos, né? Que é o chamado OPSIN-3, né? E não existe um filtro solar específico de proteção para a luz visível, específico. Então, nós temos que somar algo eficaz. E uma das possibilidades é o pigmento, principalmente o óxido de ferro. E esse pigmento tem absorção, então, dessa luz visível. Ah, mas então basta eu usar uma base? Não, porque continua sendo importante a questão de proteger da UVA, porque parte da UVA encostada na luz visível, ela também tem um papel importante, e a UVB também, por até agredir o próprio DNA celular e tudo mais. Então, é importante que você tenha um filtro solar mais completo. Então, associar a proteção UVB, a proteção UVA, também o pigmento, para que ele possa fazer essa especificidade em relação à luz visível. De preferência também que haja uma combinação de filtro físico e filtro químico, para que a gente tenha uma amplitude maior nessa proteção. E não esquecer, né, então está tudo aqui relacionado. Protetor de amplo espectro, se puder ser combinado, físico e químico, proteção para UVB e para UVA, que a proteção para o UVB seja um X e que a UVA possa ser 1/3 dessa proteção, que isso é um equilíbrio interessante. A proteção específica para a luz visível com o pigmento, né? E uma coisa importante é manter outras proteções, como chapéu, óculos, enfim, e que o protetor, de preferência, principalmente para o dia a dia, ele precisa esconder o melasma, então ele tem que ter uma boa cobertura. Bom, aqui a gente fala um pouquinho de tópicos, né? Existem inúmeros clareadores tópicos, e aqui a gente se referindo ao processo da formação de melanina, nós vamos ter agentes que agiriam antes dessa produção, agentes que agiriam durante essa produção e agentes que agiriam pós essa produção. Então, se você estiver pensando em fazer um bom tópico, principalmente se você for formular, é interessante que você faça combinações viáveis, mas que sejam combinações que você tenha uma substância que possa agir antes da produção, por exemplo, como tretinoína, e combine com uma que está agindo durante, né? Como poderia ser, por exemplo, a cisteamina, e combinar com produtos que também ajudem no pós-produção, né, como a niacinamida. Então, assim, a combinação de tópicos é uma arte na questão do tratamento do melasma. Cada dia aparece um novo clareador, né, e a gente tem que ir acompanhando e vendo o que ele traz de benefício. Alguns novos agentes tópicos, como cisteamina, tiamidol, metimazol, metformina, que merecem alguma atenção. O tiamidol é um derivado do resorcinol e ele é um inibidor específico da tirosinase, como muitos outros, né, até como a própria hidroquinona. Mas o que vale a pena aqui lembrar é que os estudos que foram publicados sobre essa substância são com tirosinase humana, diferente de muitos estudos que são em animais, enfim, então, ou até vegetais. Então, isso contribui para a gente saber que é mais fidedigno, vamos dizer, esse comportamento de clareamento. Comparado com a hidroquinona, a 2%, alguns trabalhos mostraram até resultados superiores, a dose costuma ser de 0,1 a 0,2, só que a posologia dele, para ter esse resultado, seria de 2 vezes por dia, pelo menos 4 semanas. Poucos efeitos colaterais, um eritema bem leve. A cisteamina, ela veio como uma opção para a gente substituir a hidroquinona, já que a hidroquinona cada vez é mais condenada
e a gente sabe que ela causa uma certa toxicidade, pode levar a alguns efeitos colaterais, e sabe também que a maioria dos pacientes que nós recebemos com melasma já usou hidroquinona há muito tempo. Então, ele já pode até estar começando um clareamento em confete, né, que é bem frequente, até ocronose. Então, mas lembrar, gente, que ao clarear, ao agir, né, no clareamento, a hidroquinona é uma substância tóxica, e ela produz oxidação. Então, ela, na verdade, indiretamente, envelhece, indiretamente desgasta, apesar de clarear muito bem. Então, a cisteamina, ele é o hidroclorido de cisteamina, na verdade, um derivado de tiol, faz uma inibição da síntese de melanina, agindo na própria tirosinase, mas tem um papel muito importante antioxidante. Ela aumenta a glutationa intracelular. Por isso, quando eu uso no meu paciente com melasma, eu também não preciso usar só na mancha, eu posso usar no rosto como um todo. E eu não tenho um clareamento tão evidente como eu tenho na hidroquinona, e nem tão rápido, mas a longo prazo eu começo a perceber isso, e eu não provoco a toxicidade que a hidroquinona pode provocar, né? Também houve estudos com a comparação a 2%, mas eu acho que também é covardia, porque eu acho que a hidroquinona funciona mesmo mais ou menos a 4 ou 5%, tem mais efetividade, né? A dose da cisteamina é 5%, aqui está escrito somente na área manchada, mas a minha experiência já mostra uma diferença, eu esqueci de mudar isso aqui. E os efeitos colaterais, eu posso dizer hoje que eu já tenho uma experiência com o uso da cisteamina, é bem insignificante. Poucas pacientes não conseguem utilizar. Em geral, eu tenho usado 1 hora por dia, mas tenho pacientes até que tiveram toleraram a noite toda, sem problemas. Já tive irritação, uma ou outra, uma coceirinha, mas insignificantes, né? Eu acho que também, assim, vale a pena a gente ver, até eu tinha citado o metimazol, né, que é uma medicação para tiroide, falaram também tem trabalho sobre metformina, mas essas substâncias eu não tenho experiência. A própria futamida tópica foi citada como um tópico que pode ter resultado semelhante à hidroquinona, ou seja, muitas substâncias citadas, a silimarina também com potencial antioxidante, e a lignina peroxidase é diferente porque ela não é um clareador agindo na tirosinase e tal, ela é, na verdade, um quelante da melanina. Então, ela pode ser associada. Bom, eu vou falar um pouquinho, para terminar, do ácido tranexâmico, né, que é o meu queridinho, né, eu tenho muita experiência com essa substância, tenho trabalhos publicados com o ácido tranexâmico sistêmico, com o ácido tranexâmico tópico, comparações, e fizemos agora recentemente, findamos aí uma meta-análise muito interessante, que vai ser publicada sobre essa substância. Então, ele faz o quê? Ele impede a transformação do plasminogênio em plasmina, e, através desse tipo de reação, ele impede a interação do queratinócito com melanócito. Então, você já começa a ver que ele impede aquela primeira conversa celular, que é muito significativa para estimular a formação da melanina. Ele também diminui a ação do hormônio mais importante, que é o hormônio melanócito estimulante, diminui a concentração de mastócito e histamina, que nós vimos ser importante. Por inibir o mastócito, ele inibe vascularização aumentada, também diminui a triptase, que o próprio mastócito aumenta, e melhora a neocolagênese. E ele também inibe diretamente o fator endotelial de crescimento, né? Aqui, através de todas essas ações, ele vai conseguindo inibir algumas fases importantes, principalmente a formação de agentes inflamatórios, a ação de alguns fatores de crescimento, como o BFGF, que estimula o crescimento do melanócito. Então, ele tem uma ação bastante amplificada, né?
Isso que é importante entender. O ácido tranexâmico, ele não é um clareador em si, embora ele também tenha uma ação pequena na tirosinase, mas ele é um bloqueador da maior parte dos estímulos que ficam provocando a melanogênese. Aqui um estudo que nós fizemos, né, comparando, na verdade, o tranexâmico injetável com o tranexâmico tópico, tivemos um efeito melhor com o injetável, e aqui um trabalho que a gente fez, uma avaliação do ácido tranexâmico sistêmico, numa dose de 250 miligramas, 2 vezes ao dia, né, 500 miligramas dia, comparando com placebo. Esses pacientes só tomaram tranexâmico e usaram filtro solar, né, então aqui um resultado. E considerando as medidas de avaliação que nós tivemos, a gente usou colorímetro, usou MASE, usou Melascol, né, e usou fotografia, e tendo uma somatória das 4 avaliações, nós tivemos 50% dos pacientes melhoraram, né, com o tranexâmico, e só 6% dos pacientes com placebo. Esse estudo foi publicado, né. Por ser uma medicação off-label, você tem que indicar com critérios clínicos e de segurança. Tem que fazer uma anamnese completa, principalmente relacionada ao risco de tromboembolismo, e explicar muito bem para o seu paciente que medicação que você está usando. Normalmente, a gente faz esse screening, a gente pede esses exames, né, para ver, inclusive, a possibilidade genética, né, do indivíduo ter uma tendência para trombose, e a gente usa doses de 250 miligramas 2 a 3 vezes ao dia para tratamento do melasma, seguindo a literatura, sendo que a dose como antifibrinolítico é de 2.500 a 3.500 miligramas, para vocês verem um pouco a diferença, né? O efeito clareador costuma ser pelo menos após um mês, nunca é imediato, né? Se você suspender, sim, pode haver recidiva, tem uma boa tolerância e, mesmo em trabalhos bastante completos de avaliação de risco, houve um baixo risco para trombose. Na verdade, eu diria que, se eu pudesse, né, eu usaria o tranexâmico para todos os casos que eu estou iniciando o tratamento, até para inibir todos os estímulos e deixar aquela pele mais calma. Mas, enfim, e eu tenho usado por cerca de 4 meses, quando é possível. Tem uma avaliação de que há uma melhora quando eu associo o tranexâmico, comparando a não associar, e uso muito outros recursos. Eu não sei se aqui, acho que não, que essa aula, mas assim, no caso, eu uso muito o laser, né, o laser sem conflito de interesse, né, o laser que nós usamos para a parte vascular. Nossa, me fugiu o Spectra, né, e nós fazemos um protocolo de 12 sessões, 12 a 15 sessões, porque ele é um laser que tem baixa energia e um pulso muito rápido. Então, eu utilizo também microagulhamento, e tenho, eventualmente, feito protocolos também com plasma rico em plaquetas, né? Então, eu quis trazer aqui porque também o plasma rico em plaquetas começa a aparecer na literatura como uma opção de tratamento para o melasma. Eu acho que depois, na discussão, podemos falar mais de tratamentos, associações de tratamentos, mas eu quis trazer aqui o que é mais o nosso dia a dia. Obrigada pela atenção de todos. Excelente, Denise. Muito obrigada pelas aulas. Eu gostaria de pedir quem está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, algum assunto para discussão, para enviar aqui, né? Tem uma pergunta já aqui da Sabrina, se em relação aos suplementos creatina e glutamina, se também piora a acne. O suplemento que é configurado já uma questão certa é os suplementos de proteína do leite.
esses outros suplementos não têm estudos, não têm trabalhos que você pudesse já utilizar no seu receituário, né, evitar e tudo. Ainda não tem trabalhos que comprovem. Mas eu acho que em relação ao whey, que é um dos suplementos mais utilizados, e é um suplemento muito utilizado tanto pelo grupo que tem a acne adolescente, né, que ainda persiste, os rapazes lá por volta de 17, 18 anos, e é muito utilizado também por mulheres, né, que também querem ter uma performance física melhor. Então, não esquecer de perguntar, porque às vezes isso está atrapalhando e é importante explicar o porquê que pode piorar e na verdade, assim, tentar suspender pelo menos o uso de suplementos. Isso daí também, assim, eu tenho me interessado muito por a questão da dieta, lido algumas coisas sobre dietas low carb, dietas cetogênicas, e é interessante porque na nossa área, né, na dermatologia, já tem começado a aparecer bastante coisa como uma indicação de uma associação importante com o tratamento de doenças inflamatórias. Tem estudos em psoríase, estudos em dermatite atópica, já incorporando uma dieta diferenciada desse tipo com o tratamento e com resultados bem interessantes. Então, acho que a gente tem que começar a avançar, né, no nosso conhecimento sobre isso. E outra pergunta, continuando, como proceder com paciente com vitamina B12 aumentada e prolactina alta? Bom, eu normalmente, assim, eu recebi, por exemplo, uma mulher adulta, com uma acne de características da acne da mulher adulta, e ela refere que tem ovário policístico. Primeiro eu tento ver se ela encaixa nos critérios, né, do que seria ovário policístico, porque isso fica muito assim no ar, muitas vezes. Então, em algumas situações que eu acho que a questão hormonal está tendo uma grande relevância, eu peço hormônios, e aí eu peço prolactina também. Aí, dependendo do nível de aumento dessa prolactina, eu faço uma interferência. Se ela é baixinha, muitas vezes não tem muito significado e, na verdade, às vezes até relacionado só com o estresse mais importante naquele período. Mas se a prolactina é muito alterada, eu encaminho para o endócrino, porque aí eu acho que também já merece uma pesquisa mais aprofundada. Isso vale um pouco para outros hormônios também, a testosterona livre, testosterona total, sulfato de dehidroep, porque às vezes você vai fazer um diagnóstico de hiperplasia adrenal congênita, ou você vai ser a primeira que talvez faça o diagnóstico do ovário policístico, né? Mas, de qualquer forma, é sempre mediante, assim, a história clínica e assim, uma exploração melhor se há necessidade de ficar pedindo 1000 exames ou não, né? B12, se a acne está muito inflamada e a pessoa tem alterado, aumentado, eu procuro retirar se existe alguma suplementação, pelo menos nesse período, né? E depois é interessante, melhorando a acne, ver que tipo de necessidade, se tem alguma necessidade específica de B12, ou enfim, se o nível baixa, como é que está ficando essa vitamina para aquela pessoa. Aqui outra pergunta da Fernanda Fonseca, se você injeta o ácido tranexâmico. Então, depois da minha experiência com o ácido tranexâmico via oral, eu acho ela bastante superior aos resultados que eu tive com o ácido tranexâmico injetável.
Então, se eu puder usar o Vioral, eu uso o Vioral. Só que tem vários complicadores, porque ela, primeiro de tudo, o ácido tranexâmico não é é off-label, não é uma droga, né, assim, indicada para isso. E, inclusive, nessa meta-análise, a gente pesquisou a literatura toda de, acho que 2018 para cá, a gente fez uma análise assim muito completa, junto com um estatístico, e a gente viu que dos trabalhos com relevância, o que sobrou? Que sozinho o ácido tranexâmico não é eficaz, né? Pelo menos não é mais eficaz do que comparado a outros tratamentos já considerados padrão. Mas, quando você compara qualquer situação, você juntando o ácido tranexâmico, então, eu vou comparar ácido tranexâmico mais hidroquinona com somente hidroquinona ou fórmula tríplice, eu consigo melhores resultados quando eu estou juntando. Isso ficou evidente. E é essa minha percepção, né, de que quando eu junto, eu faço uma inibição, assim, ampla de todos aqueles estímulos que estão provocando melanogênese, e isso dá tempo de eu clarear aquela lesão que estava ocorrendo lá. E depois eu tiro, aí eu, às vezes, uso numa situação de manutenção, enfim, mas sempre é nítido para mim que o ácido tranexâmico via oral é muito superior. A segunda escolha seria o injetável. Então, às vezes, quando eu não posso dar via oral, eu faço injetável ainda. Às vezes, até acompanhando algum outro tratamento. E o tópico eu acho bastante fraco, eu não sei, não comparo os efeitos. Eu não sei se é porque ele não tem uma penetração adequada, se a questão da formulação é diferente, se ele não atinge níveis sistêmicos, que eu acho que pode ser uma questão. Então, eu acho que ele não dá para comparar com o sistêmico e nem com o injetável. E agora a pergunta minha, e o drug delivery? Quando faça microagulhamento? Então, para tratamento com procedimento, eu gosto bastante desse laser, que é um laser meio específico, né? Só para as pessoas se localizarem. Se você for usar um outro laser, por exemplo, para mancha, você vai usar energias por volta de 30 joules, 35 e tal. Esse aparelho, você vai usar energias de 1,8 no máximo. Então, é muito baixa essa energia. E o pulso dos aparelhos, em geral, ele é em milissegundos. O aparelho que a gente usa é em nanosegundos. Então, juntando uma energia muito baixinha com um pulso muito rápido, eu jogo muito pouco calor. E eu busco como endpoint um eritema muito levinho. Só que, se eu estou só fazendo laser, eu só começo a melhorar depois da sexta semana. Eu faço uma sessão por semana, em geral 12 sessões. Quando eu junto o ácido tranexâmico via oral, eu noto isso mais precocemente. Se desde o começo do tratamento eu estou fazendo, eu já noto lá pela terceira, quarta sessão. E noto um melhor resultado final também. Bom, mas isso não é suficiente, um ou outro paciente não responde, luz pulsada eu já usei, mas assim, fico temerosa porque tem efeito rebote, e aí eu uso microagulhamento também, eu gosto do microagulhamento e gosto do drug delivery, eu faço mais drug delivery com MMP, e eu uso assim, uma velocidade baixa, e uso uma penetração da agulha muito superficial. Então, é delicado o tratamento de drug delivery com MMP para melasma. Eu não quero machucar a pele como eu faria numa cicatriz de acne. E eu uso ácido tranexâmico, o próprio Transamin, às vezes eu compro a ampola, ou uso algumas formulações já prontas, eu gosto da formulação
da Plurial, gosto da formulação da USK, sem conflito de interesse. Então, muitas vezes eu faço essa associação, né? E como ficou evidente que o melasma é uma pele fotoenvelhecida, eu acredito que hoje não adianta a gente tratar só a mancha, a gente tem que tratar o fotoenvelhecimento. Então, por isso eu acho que entra o drug delivery, entra o microagulhamento, entra até às vezes você combinar com um peeling, ou entra até você combinar também com bioestimuladores, para você pensar em tratar também o fotoenvelhecimento. Eu só não tive coragem ainda de incorporar a questão do fenol, que é um peeling que eu faço. Eu fiz para o melasma em outros tempos, às vezes saíram alguns trabalhos que mostravam associação de algum fitoterápico e tal, e eu fiz e eu tive efeito rebote. Mas hoje eu fico pensando, a gente está até pensando em fazer um protocolo, que se eu logo no começo fizesse um peeling de fenol éter, não tão forte, mas conseguisse um grau de melhoria no envelhecimento, histologicamente falando, se depois eu mancharia, mas depois na segunda fase eu tiraria a mancha. Então eu estou um pouco com esse raciocínio agora, que eu tenho que tratar o fotoenvelhecimento também. Com certeza. E todo problema difícil de resolver, né, a associação das técnicas, a gente vê que é muito interessante, um rodízio, ou mesmo usar mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Bom, então eu acho que nós já estamos, assim, um pouco adiantados na hora. Denise, foi maravilhoso. É muito bom ouvir uma pessoa com tanta experiência e explicar de maneira tão detalhada, porque, né, são muitos detalhes no tratamento da acne e no tratamento do melasma, é do dia a dia dos dermatologistas, viu? Aumentou aqui, nós tivemos mais de 84 pessoas hoje. Então, que bom! Obrigada, pessoal. Querendo te ouvir, como sempre, né? Legal. Como eu já te disse, Paula, parabéns pela sua gestão, viu? Assim, eu admiro muito as pessoas que assumem essas funções, porque só quem, assim, vive isso é que sabe, né? O trabalho que dá, a preocupação que dá, e como todos nós somos, né? E você, uma profissional também, uma dermatologista, não deixa de trabalhar, é mãe, tem filhos, tem família. Então, tirar esse tempo de você e se dedicar, né, à instituição, enfim, a crescer, melhorar, é admirável e merece sempre parabéns, né? Então, a condução da regional está excelente. Eu tenho certeza que todos aí têm essa consciência, né? Parabéns. E, de novo, muito, muito obrigada pela possibilidade de eu estar aqui dividindo com vocês isso, porque realmente eu tenho uma paixão por ensinar e por estudar dermatologia. Claro. E aí, então, pegando esse gancho, né, porque hoje é um ponto com os mestres, quando você diz, né, que admira as pessoas que assumem esses cargos e que trabalham pela sociedade, eu me espelhei em grandes mestres que vieram antes de mim, e uma delas é você, né? Obrigada. Então, que brilhou, já foi presidente da SBD Nacional, contribuiu muito, né, para a sua regional, São Paulo, está sempre em evidência. Então, foi um prazer tê-la aqui hoje e um abraço. Um abraço, boa noite para todos. Boa noite.